Sextou, pessoal, sextou, esse sextou é dia de sextas assustadoras aqui no canal Ler Até o Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues, sejam todos muito bem-vindos. Bom, então, Feliz Natal a todos e eu gostaria de trazer para vocês, pelo menos aí, duas histórias de Natal que sempre são recontadas. Eu dei uma pesquisada para ver algumas histórias, assim, um pouquinho mais bizarras sobre o Natal. Tem também um vídeo que eu fiz o ano passado. Mas enfim, eu vou trazer para vocês então hoje a história do fantasma da rua Clarence e também do Krampus, que seria aí um antagonista do Papai Noel, tá bom? Então eu espero que vocês fiquem aqui comigo, é bem interessante, é mais para descontrair e também ter tudo a ver aí com a data que tá saindo esse vídeo. Gente, me sigam também no Instagram, no @JoyceRodriguesOficial, já deixa aquele like de Natal aí, ajuda bastante. E bom, eu tô gravando esse vídeo justamente no dia 24 para o dia 25, então é isso, gente. Eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny, Jack, vinheta. Bom, eu vou contar a história para vocês de uma bela jovem que morava em Liverpool por volta ali de 1830, não tem uma data assim muito específica, mas foi um Natal da década de 1830. E essa garota, ela é uma garota muito jovem e muito bonita também. E um médico já cinquentão e assim tido como um homem não tão belo, vamos colocar dessa forma, ele se sentia uma pessoa indesejada, uma pessoa incapaz de receber amor. Então ele tinha se apaixonado por essa moça e ele tinha muita vergonha de quem ele era. Então um dia ele acabou escrevendo uma carta para ela e ela acabou ficando encantada com a generosidade, com as palavras educadas, a forma com que ele escreveu, com que ele se expressou na carta, e ela acabou aceitando. Só que no meio disso tinha um assistente desse médico que também era um homem mais jovem, também gostava da moça. O que ele fez? Bom, na noite de Natal, depois que ela já estava arrumada para então ir ao baile com o indesejado médico, ele contou para a família dessa moça que o homem era um homem mais velho, falou coisas ruins sobre o homem, disse que ele era um homem boêmio, falou muitas coisas erradas, aí, né, acabou difamando muito ele, e a família proibiu de chegar perto do médico. Bom, esse médico ele tinha problemas cardíacos, então nesse dia, quando isso aconteceu, ele foi buscá-la e ela não pôde ir, ela estava chorando muito, ele se sentiu ainda mais indesejado. Então quando ele chegou em casa, ele acabou sentando muito triste, ele começou a chorar e ele acabou tendo um infarto fulminante e acabou morrendo na noite de Natal. Bom, a casa dele era na Clarence Street e o nome desse homem era Humphrey Brooke, o médico. Então ele senta ali na poltrona dele, todo choroso, e ali ele morre então de um infarto fulminante exatamente na hora ali da virada do dia 24 para o dia 25, que seria a noite de Natal. Bom, a casa dele era uma casa muito grande e bonita, ainda existe essa casa na Clarence Street. E parece que até hoje as pessoas conseguem ouvir na casa batidas e choros desse homem, enfim, que todo mundo costuma ver. E muitas pessoas relatam ver sempre na noite de Natal um homem vestido com roupas vitorianas, enfim, andando ali pela casa na Clarence Street. Bom, essa foi uma historinha de, assim, uma história de fantasma mesmo, de uma coisa que aconteceu em algum Natal perdido por aí. Quantas outras histórias não devem ter de Natal? E temos também a história do Krampus. Eu sempre tenho um pouco de dúvida quando fala Krampus, mas eu acho que é Krampus mesmo. Bom, o Krampus, ele é uma espécie de antagonista do Papai Noel. Então, o que o Papai Noel faz de bom, o Krampus tem de ruim. Porém, em várias localidades do mundo, o Krampus, a festa, né, a noite do Krampus, ela é tão festejada como a noite de São Nicolau, que seria então o Papai Noel. Quem pensa que o Natal é uma coisa festejada no mundo todo da mesma forma, tá um pouquinho enganado. O Krampus, que seria aí a parte, um lado ruim do Papai Noel, seria um outro ser totalmente ao contrário do São Nicolau, que enfim é
eles chamam de São Nicolau, não é o Papai Noel. As pessoas têm uma crença muito forte no Krampus, principalmente ali na Áustria Alpina. E o Krampus, então, seria um ser que acaba castigando as crianças que não são boas, desde colocar pedaços de carvão ao invés de presentes ou doces, e também podendo castigar as crianças, afogando as crianças ou levando as crianças para o inferno. Era alguma forma aí que arrumaram de acabar assustando as crianças. Só que isso veio de festividades pagãs, então eles acabavam ali festejando os solstícios de inverno. Então, até a chegada do cristianismo, o Krampus, ele tinha essa função, era quase que uma brincadeira, uma festividade, alguma coisa para eles fazerem um pouco antes da festa de São Nicolau, ou enfim, um pouco antes da festividade que os bons meninos ganhavam ali algumas coisas, eu acredito que nem sempre deveriam ser presentes ou brinquedos, até mesmo pela época e tudo mais. Mas enfim, quando surge então o cristianismo, o Krampus ele muda, então ele começa a ter a metade do seu corpo quase como a de um monstro peludo e estranho, com pernas de bode, e isso é bem cristão mesmo, eles gostam de colocar uma perna de bode ali, e acabaram transformando essa festividade na festa na noite do Krampus. Logo em seguida, no dia seguinte, basicamente, tem a festa de São Nicolau, onde a coisa já muda e já vira ali quase uma festa totalmente cristã. A verdade é que é o seguinte, assim como eu falei dos vikings o ano passado, existem várias referências sobre o Natal em diversos locais do planeta, onde a Igreja Católica acabou dando uma modificada. Então, essa história do Krampus foi a mesma coisa. Os homens, por exemplo, até hoje existe, principalmente ali na Itália, tem locais da Itália que também festejam a noite do Krampus, só que é como se fosse um desfile ou uma brincadeira. Os homens, eles chegam a pagar na fantasia inteira, tanto a máscara como a roupa, em torno aí de 12 mil reais, justamente para poder sair na noite de Krampus, do Krampus, né? E assustar as crianças. Então eles pegam e eles batem com um chicote falso. Com certeza deve ter alguns que batem aí com um chicote verdadeiro. E as crianças precisam dar a eles um doce para tentar acalmar o Krampus, ou então acabar dando um pouco de cachaça do local, coisas assim. Bom, e acabou virando uma brincadeira. Então o Krampus ele pode bater tanto com esse chicote falso, como também com uma espécie de galinho, que ele acaba batendo nas crianças que eles encontram. Então não são só as crianças más. Com o passar do tempo, eles também passaram a fazer isso, mas todo mundo sabe que é uma brincadeira, apesar de ser uma brincadeira que assusta muito. Existe um livro que chama Essência do Mal, que conta uma versãozinha, né, do Krampus. Na verdade, eles passam, tem um pedaço do livro onde eles estão numa festa do Krampus. Então, o lugar era um lugar pequeno e esse homem ali, essa personagem do livro, ele já era o Krampus há mais de 20 anos, então era quase uma tradição ser o Krampus todo ano. Então ali ele se vestia como Krampus e ficava castigando o que seria então ali as crianças más, que também eram homens adultos fantasiados que ficavam sendo castigados. Então em alguns lugares ainda existe esse teatro que é feito com uma pessoa só, e em outras localidades o Krampus ele fica solto durante a noite, então as crianças correm, sabe? Vocês imaginam a farra que deve ser isso? As crianças correm e, por incrível que pareça, não existe relatos de morte, sequestro ou coisas assim, porque para você conseguir essas ditas fantasias, elas são controladas, então são poucas pessoas que fabricam tanto as fantasias como as máscaras, então eles têm mais ou menos uma ideia de quem foram as pessoas que compraram. E isso foi muito difundido e, inclusive, quando o cristianismo chegou mesmo, né, nesse local e tentou tirar essa festa, então, que seria uma festa de solstício de inverno, eles acabaram modificando algumas coisas, porém eles não pararam a festa, e foi por isso que a Igreja Católica teve que deixar, porque eles não conseguiam atrapalhar a farra, que era a festa do Krampus, que era até mais animada do que a festa de São Nicolau. Então, na Alemanha e na Áustria, por exemplo, os cartões de Natal, esses cartões que nós vemos hoje com Natal, com coisas de Natal, temas de Natal, crianças felizes e tudo mais, não acontecia naquela época. Esses cartões, a origem deles eram, na verdade, cenas, né? Como se fossem cenas do Krampus castigando crianças. Então era uma forma de lembrar também as crianças de se comportarem direito. E era quase como um dia também, em alguns momentos, de expurgo para os homens adultos, que se fantasiavam de Krampus e acabavam bebendo muita cachaça, ficavam bem doidos mesmo.
e saíam pela rua, enfim, fazendo baderna. E os cartões de Natal eram entregues para as pessoas para lembrar, então estava escrito sempre uma lembrança do Krampus. E aí depois eles transformaram isso tudo no Papai Noel, mas no início tudo era do Krampus, tá? Quase ninguém sabia nem o que era Papai Noel, acho que... E o engraçado é que, assim, essas festividades, elas acontecem até hoje. Então é muito legal, assim, a gente saber que uma coisa tão antiga permanece até hoje. Então essa festa continua acontecendo. E os bombons também. Muitos bombons surgiram justamente para serem distribuídos, né? Isso na Alemanha e na Áustria, na época da noite do Krampus, porque era uma forma de distribuir, então, um doce junto com uma cachaça para poder amenizar o Krampus e as crianças não tomarem nenhuma galhadinha ali, não apanhar com uma varinha. Então muita coisa é colocada. E o engraçado é que, assim, agora, de uns tempos pra cá, a cultura pop acabou abraçando o Krampus. E parece que a ideia é tentar trazer o Krampus o mais próximo possível do Natal, em filmes, em coisas assim, para poder as pessoas entenderem que o Natal não tem um lado só. E talvez isso diminua um pouco a desigualdade, quando na verdade o certo seria presentes e celebrações para pessoas, isso claro, não de um cunho cristão que acredita que Jesus nasceu no dia 25, tá? Gente, isso é uma data onde é basicamente representativa, como se alguém tivesse escolhido, enfim, na igreja, um dia para celebrar o dia do nascimento de Cristo. Talvez tivesse escolhido uma data que ficasse boa para todo mundo, uma vez que ninguém tem aí muita certeza qual foi o dia que Jesus nasceu. Então, isso faz com que várias, né, culturas sejam ali, acabem sendo inseridas nessas festas tidas como pagãs e tal, e, enfim, acabem ali em comum acordo festejando também uma festa cristã. Então isso é muito importante, principalmente para os cristãos, né, que ficasse tudo bem, assim como acontece com o Halloween e outras festas. Mas assim, o Natal sempre você encontra algum fundo um pouco mais antigo que o cristianismo que já festejava isso. Uma outra curiosidade que eu acho bem bacana é que eu não sei se vocês sabem, mas antigamente a roupa do Papai Noel era marrom ou verde. Depois teve um certo tempo que ela passou a ser verde. O Papai Noel em vermelho, ele veio com a Coca-Cola. Foi a Coca-Cola que deu a tonalidade vermelha à cor da roupa do Papai Noel. Então, antigamente, antes da invenção da Coca-Cola, a cor da roupa do bom velhinho era outra. Então, eles fizeram pela primeira vez, então, um Papai Noel com a roupa vermelha, porque era símbolo da Coca-Cola. Então, tem muita coisa envolvida, assim, em todos os símbolos que envolvem o Natal e essa coisa toda. Até mesmo a árvore de Natal que a gente vê, ela é uma árvore de frio, ela é um pinheiro. Então, essa árvore ela era a única coisa, praticamente, que ficava... então viva na época do inverno. As árvores acabam ficando muito murchinhas, muito desgastadas, esperando enfim a época certa. E o que fica muito bonito na época do frio são os pinheiros. Então por isso os pinheiros são as árvores de Natal, que antigamente as pessoas não enfeitavam só com bolas, as pessoas enfeitavam com todo tipo de enfeite e colocavam embaixo da árvore frutas secas, porque tudo, gente, era uma espécie assim de oferenda para alguma coisa que anteriormente ao cristianismo foi algo pagão. Então a meta na cultura pop hoje é fazer justamente isso, dar essa quebrada no Natal, que parece que é uma coisa assim tão, né, polarizado o Natal, aquela coisa presente e tudo mais, quando na verdade existe o Krampus também. Quando você não se comporta bem, você ganha ali de repente uma criança que repete de ano, ou uma criança que faz alguma arte, ou algo assim. Você não se comportou como um bom menino, você vai ganhar ali o seu pedaço de carvão. E em várias culturas tem também. No Brasil a gente conhece como Homem do Saco. Exatamente, o Homem do Saco também é uma versão de Krampus. Então existe versões de Krampus em vários países. E sim, o Homem do Saco, que a gente conhece aqui no Brasil, ele é sim uma versão do Krampus que foi trazida quando teve então a chegada de outras culturas dentro do nosso país. Eles trouxeram com eles o Krampus e daí saiu então o Homem do Saco que a gente tem aqui no Brasil. Mas é muito interessante ver como é diferente, né, o Natal em vários lugares. E também a Páscoa, por exemplo, aqui no Brasil, o único lugar, um dos poucos lugares que se comemoram os ovos de Páscoa feitos de chocolate. Na maior parte das vezes são ovos pintados, coloridos, que as crianças saem
buscando. Então, de repente, para cá, para o Brasil, seja muito interessante ver esses dois lados. Então parece que já tem filmes mostrando esse Krampus de uma forma um pouco mais irreverente. E também na série Supernatural também apareceu uma criatura que aparecia, enfim, um pouquinho antes do Natal e acabava pendurando as crianças que eram tidas ali como más ou feitas alguma coisa em uma árvore mesmo, como se as crianças fossem as bolas de Natal, e quando chegasse, se ninguém encontrasse as crianças até o Natal, eles seriam levados, enfim, para o inferno ou para algum outro lugar. E isso também vem do Krampus. O Krampus, ele tanto pode deixar um pedaço, né? Segundo a lenda, gente, isso é uma lenda. Ele tanto pode deixar ali um pedaço de carvão na meia de uma criança, ou enfim, ali na janela de uma criança, como também pode arrastar essa criança até um rio e afogar, como também pode levar essa criança para o inferno. Isso também pode ter sido, essa parte de levar a criança para o inferno, pode também ter sido a solução para muitas pessoas que roubavam crianças, uma vez que eles podiam esperar essa data e jogar aí na conta do Krampus se a criança desapareceu. Bom, parece uma bobeira, mas é legal, essas coisas assim que são mais típicas da época. Bom, gente, eu tentei trazer aqui pelo menos duas historinhas pra gente continuar, né, nos Cestas Assustadoras. Eu achei legal essa história do Krampus e depois eu vou dar uma pesquisada pra ver se eu encontro algum filme que fale sobre ele ou mostre, né, ele. Também tem alguns filmes, eu vou dar uma pesquisada, depois eu deixo aqui no box de informação pra vocês. Tá bom, gente? Esse foi o Cestas Assustadoras de hoje. Foi mais curtinho mesmo, tá? Foi um Cestas Assustadoras especial de Natal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Um excelente Natal pra vocês. Muita paz no coração de vocês. E a gente vai se encontrar muito, muito, muito. A gente ainda se encontra esse ano e vai se encontrar o ano que vem também. Então, um super beijo pra todos. Um Feliz Natal. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.